Fala galera da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago da Gramática e hoje a gente vai estudar então o papel do contexto na comunicação. Então a gente estudou anteriormente as origens da língua e agora a gente vai ver os significados da língua. Um dos fatores que influencia no significado da língua, no uso da linguagem, é onde ela é empregada. Isso tem a ver então com o contexto de uso da linguagem. Então vamos lá. Mas o que é um contexto? Um contexto de comunicação abrange então o ambiente, em que determinado discurso é produzido, os interlocutores envolvidos e a intenção comunicativa do enunciador. Então nós temos aqui três tópicos importantes que envolvem o contexto: o ambiente, os interlocutores e a intenção de quem fala, beleza? Muito bem, agora eu trago para vocês aqui um exemplo. Vamos ver esta frase, a carne bovina está cara. Dependendo de onde esta frase for empregada, de onde for produzida, ela tem diferente significado. Então, por exemplo, você pode compreender essa frase se ela for empregada em determinado contexto. A significação dela poderia ser então: vou levar frango. A carne bovina está cara. Então, se a carne bovina está cara, eu posso levar frango. Por exemplo, numa situação em que a pessoa vai comprar a carne, Tenho pouco dinheiro. Dependendo então do contexto em que você fala, a carne bovina está cara, você pode compreender que você tem pouco dinheiro. Senão você não teria falado que a carne bovina está cara. Por outro lado, o emprego desta mesma frase em um outro contexto poderia significar: vou investir em gado de corte. Seria então empregado num contexto em que os falantes seriam produtores de gado, seriam agropecuaristas. Então você percebe que, dependendo do contexto em que a linguagem, que a língua é falada ou escrita, ela é empregada, pode ter diversos significados entendidos do uso da língua, beleza? Ato de enunciação ou simplesmente enunciação. O que é o ato de enunciação ou simplesmente a enunciação? É a ação de transmitir a mensagem. Então, quando você fala alguma coisa, você enuncia, Você participa, você está inserido num evento de enunciação. É a ação de transmitir a mensagem que se deseja comunicar, ou seja, é o evento em que ocorre a transmissão do que é expresso. Então, a enunciação é quando você fala alguma coisa, você emite um significado dentro de uma situação comunicativa, participando então dessa comunicação um emissor e um receptor, beleza? Enunciado. Enunciado é o texto que se materializa no ato de comunicação. Então você veja bem, quando no ato de enunciação você emite um enunciado, esse enunciado ele se materializa em um texto, no ato de comunicação. Outra definição importante saber, é a definição de enunciado e discurso. O que é o enunciado? É o texto que se materializa no ato de comunicação. É o que produzimos quando enunciamos. Então, num ato de enunciação, no momento em que se fala, você emite o quê? Um enunciado. Esse enunciado é o texto materializado. Então, por exemplo, quando você lê um exercício de português, de história ou de geografia, existe um enunciado. É o texto materializado. É aquilo que
faz com que você tenha acesso ao quê? Ao discurso. Por meio do texto, né, você tem acesso ao discurso. E o que é um discurso? É uma ideia. O discurso, então, a palavra em movimento, com fins definidos. Então, um discurso, ele tem uma proposta, ele tem uma finalidade, né? O discurso está no plano do conteúdo. Então, o conteúdo, o discurso é aquilo que se diz. Ou seja, é o resultado, então, de uma ação comunicativa. Então, o discurso é o que se espera de uma ação comunicativa. Então, todo discurso, ele é provido de intencionalidade. Nenhum discurso é isento de intenção. Tudo que é falado, tudo que é dito, tem uma intenção. Então, eu trouxe agora para nós aqui uma charge, né? Uma charge bem conhecida aí, de uma personagem bem conhecida, que é a Mafalda. Muito bem, nessa tirinha da Mafalda, a gente tem então um contexto em que ela está inserida. Ela está inserida num contexto hospitalar, composto por um ambiente, né, que é um hospital ou uma enfermaria, pelos interlocutores e pela intenção que a Mafalda tem em produzir o seu discurso. Esse discurso ele é produzido por meio de um enunciado que se materializa em um texto, né? Num ato de enunciação. O ato de enunciação da Mafalda é o momento em que ela conversa com a enfermeira. Então vamos ler. Viemos tomar a vacina contra o ódio. Então você veja bem, ela procura uma enfermaria, um hospital, né, para tomar uma vacina de uma coisa de um remédio que não existe. Então aí nós temos uma linguagem aí figurada, né? Você veja bem, a intenção da charge, né, a proposta da Mafalda, ela é causar o quê? Causar reflexão. Por meio do que ela propõe essa reflexão? Por meio do discurso crítico. Então você veja bem que todo discurso ele é provido, né, de uma intencionalidade. A intenção da Mafalda, nesse caso, é produzir reflexão, levar você, o leitor, a refletir sobre o que é dito, né? Sobre o texto que ela produz, sobre o seu enunciado. Outra coisa que cabe ressaltar é o contexto em que a charge também é produzida. A charge ela é produzida em um ambiente também mais amplo, que pode ser então uma cidade, uma escola, uma comunidade, um país. Você veja que essa charge aqui, ela está inserida dentro de um contexto atual, que é o contexto em que vivemos, em que as brigas, né, as discussões políticas, elas estão acirradas. E isso pode produzir um certo discurso. Um discurso do quê? Um discurso de ódio. O que vem a ser um discurso de ódio? É aquele discurso com uma intenção de causar o quê? De causar ódio, de ofender alguma pessoa. Beleza? Ficou claro então o que é o ato da enunciação, né? Que é o momento em que é produzido o enunciado. O enunciado é a materialização do texto, então é quando a Mafalda se dirige à enfermeira, né? E o discurso é a ideia, é o que ela propõe alcançar com o que ela fala. Beleza? Vamos adiante? Muito bem, então com isso, galera, com esta análise, a gente percebe que os usos da linguagem estão articulados aos interlocutores e aos objetivos discursivos. Então, quando você fala com quem? Com o seu interlocutor. E quando você fala com o seu interlocutor, você tem o quê? Um objetivo. E o uso da linguagem, então, ele está articulado com os interlocutores e com o objetivo. Nesse sentido, então, uma seleção lexical adequada é aquela que melhor interage
como o contexto e os interlocutores e que representa as ideias que se quer transmitir. Então, veja bem, para você se comunicar, para você expor o que você quer dizer, você precisa fazer uma seleção lexical, uma seleção de palavras. Isso ocorre de maneira que quase automática na nossa mente. Essa seleção, ela é pautada no quê? Pautada no contexto, né? Nos interlocutores e no seu objetivo. Então, quando você tem um objetivo a ser alcançado com a sua comunicação, você deve selecionar as palavras a serem utilizadas para que esse objetivo comunicativo seja alcançado. Então, vai depender muito da maneira como você se expressa. Então, em cada contexto existe uma maneira adequada para se expressar. Então, na aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha contribuído então com essas reflexões, com essa análise aí dessa charge, né? E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Falou, valeu!